Oi, eu sou a doutora Fernanda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tratamento estético, até um tratamento estético que eu fiz agora. Então eu quero comentar sobre ele, que deu bastante repercussão, achei legal, né? Porque geralmente os pacientes não deixam a gente colocar o antes e depois e ela deixou. Então eu amei quando o paciente deixa colocar o antes e depois. Mas antes de eu falar desse tratamento, curte, compartilhe, né? Se você gostar do conteúdo também, mande para outros colegas, para outros amigos e se inscreva no nosso canal, né? E roda a vinheta. Então, gente, essa semana eu postei um caso bem legal, bem interessante, assim. Eu postei porque é difícil o paciente deixar a gente postar o antes e depois dela, né, ou do paciente, e ela deixou eu postar esse antes e depois. E ficou bem interessante e eu queria, assim, falar um pouquinho do que foi feito, qual o tratamento que foi feito, porque eu coloquei o antes e o depois, e a diferença é bem grande da transformação, né? E eu queria explicar um pouquinho desse caso. Eu queria falar para vocês que o tratamento, que o rejuvenescimento facial, o gerenciamento do envelhecimento que eu faço aqui no consultório é um tratamento, né? Não é uma coisa assim, chegou aqui, vamos falar, pirim-pim-pim e tá linda, maravilhosa. Não, é um processo, né? Eu queria explicar para vocês o que foi feito. Essa paciente chegou para mim em abril, né? Abril, e a queixa principal dela era já o Joe, que é aquele bulldoguinho, aquela gordurinha que fica pendurada aqui, né? Por que acontece isso? É um processo de envelhecimento, todo mundo passa por isso e vai passar por isso, né? Que acontece com o rosto da gente? A gente, com o passar do tempo, com o envelhecimento, as gorduras, a gente tem coxins de gordura, são gordurinhas na face, que tem a bochechinha lá em cima, né, carinha jovem. Você pode notar, o jovem ele é todo mais gordinho, cochoadinho, vamos falar assim. E as pessoas que vão envelhecendo, elas vão derretendo, que a gente fala, essas gordurinhas da face vão deslocando. Por isso que vai caindo, vai dando essa gordurinha aqui, né? Que a gente chama de bulldoguinho. Eu falei pra ela, ó, a gente tem que fazer um plano de tratamento. Eu sempre falo com minhas pacientes, não tem milagre, né? Tem tratamento pra melhorar, né? Mas eu sempre explico pro paciente que tem que ter um pouquinho de paciência, porque assim, você chegou nesse ponto, nunca fez nada, nunca se tratou, né? Nunca, vamos falar assim, fez nenhum procedimento. Não é também de uma hora para outra que você vai sair assim linda, maravilhosa. É um processo, né? No caso dela, o que a gente fez? Eu falei assim, ó, a gente vai ter que fazer sessões de bioestimuladores de colágeno, né? Bioestimuladores de colágeno, tem vários tipos de bioestimulador, depende da pele, do grau de flacidez, a gente opta por alguns tipos de bioestimuladores. Tem hora que a gente tem que colocar até todos os tipos. Quais são esses tipos de bioestimulador? Tem desde uma hidroxiapatita, tem desde um ácido polilático, tem o fios de PDO, que também são bioestimuladores. O plasma, né, que é o sangue, a gente tira o sangue do paciente, centrifuga e aplica o plasma, a parte que a gente fala, o ouro, né? E aplica na face. São tudo bioestimuladores. Até um microagulhamento também é um bioestimulador. Então, chega o paciente aqui e eu vejo qual é a queixa dele. Também não adianta nada eu falar, não, você tem que fazer isso. Não, não é assim. A gente tem que ver o que incomoda mais esse paciente. Ai, me incomoda mais os pés de galinha. Ai, me incomoda mais, igual o caso dela, me incomoda mais essa gordurinha caindo. Então a gente tem que, me incomoda o código de barra em volta da boca, a gente tem que perguntar o que incomoda, né? Porque você tratando daquilo que incomoda o paciente, ele vai ficar feliz. Então vamos voltar no caso dessa paciente. E eu falei assim, ó, o que a gente tem que tratar? A gente tem que começar a estruturar a parte superior da face, o terço superior. Por quê? Porque sustentar essa parte aqui, a gente começa a sustentar essa parte para começar a levantar o rosto. Você entende? Não adianta nada eu tratar aqui, começar a pesar o rosto da pessoa
né? Sem tratar essa parte primeiro. Então, o que a gente fez ali no caso dela? A gente fez preenchimento de têmpora, eu fiz bioestimuladores na testa, eu fiz fios de PDO, eu fiz fios de PDO na parte da pálpebra, porque também começa a ter essa flacidez. E tem caso que eu não gosto de preencher com ácido hialurônico, porque pode dar bolsa. Então, depende dos casos, né? Então, dela foi fio de PDO, foi plasma. Fiz bioestimuladores no rosto para começar a estruturar também essa parte. Quando eu cheguei, quando já estava tudo estruturado, a pele dela, gente, começa uma transformação assim... nítida, porque assim muda desde a textura da pele, o brilho, né? E quando eu falei assim, ó, agora você chegou na parte dos fios de sustentação. Que os fios de sustentação, o que que são? São também fios de PDO reabsorvível. Fios de PDO, gente, são os fiozinhos que a gente coloca na face e ele, um processo aí de 30 a 90 dias, vai reabsorvendo o fio e vai o que? Formando colágeno, né? Tudo que forma colágeno é bom, né? Então, quando eu fui fazer o fio de sustentação nela, ela já estava quase sem o butoguinho. Para ela já estava assim, excelente. Eu falei, não, mas vamos fazer o fio de PDO de sustentação que você vai gostar. Então, nessa última foto aqui, ela foi o pós imediato que a gente fala. Tinha acabado de fazer e tirei foto. Então, eu coloquei 8 fios de sustentação no rosto dela, né? E no dia, claro que dá aquele up, o fio de sustentação ele dá uma caidinha, mas o que acontece? O que é legal o fio de sustentação? Em 90 dias vai ter uma formação de colágeno tão fantástica que vai fazer o efeito lift tanto desejado nas mulheres, né? Então, esse caso é um processo. Eu falo para minhas pacientes, o envelhecimento, o processo de envelhecimento, a gente envelhece todo dia, né? Infelizmente, as células vão ali envelhecendo e a gente vai tentando reverter, né? Então, não adianta nada eu falar assim, ó, vamos tratar disso que já vai dar resultado imediato no que você quer. Não, não é assim. É um processo, é um tratamento. Tudo é um tratamento, né? E no caso dela também, o que acontece? Ai, parou aí? Não. Tem que todo ano tá fazendo aí uma manutenção, ou de 6 meses, dependendo do grau, até de 4 meses, fazendo a manutenção, porque a gente envelhece, né? Então, quanto mais cedo você vir prevenindo esse envelhecimento, aí com 30 anos, uma vez por ano, já tá fazendo o bioestimulador, já tá preparando a sua pele, você vai envelhecer muito melhor, a sua pele vai ter outra estrutura, né? O Botox também vem aí 6 meses como prevenção. Chega uma paciente com muita flacidez, não adianta fazer Botox, que o Botox não vai dar resultado. Tem que estar preparando essa pele, né? Vamos falar assim, a gente aduba a terra para depois plantar, não é verdade? Então a mesma coisa com a pele, né? Então a gente tem que preparar, tem que tratar para ter aquele resultado que você gosta. E o legal, assim, do tratamento da estética da face é que a gente tira a foto e vê todo o processo. E o paciente, toda vez que ele vem tratar, que a gente geralmente marca aí de 30 dias, dependendo do caso, 60 dias, você tira a foto, pega aquela foto do começo e coloca depois, sempre melhora. Não tem como piorar você tratando, né? Então, o processo aí de tratamento estético é um tratamento, tá? Então, tem que estar sempre tratando, fazendo alguma coisa, todo ano aí cuidando, né? Se a gente não se cuidar, né? Quem que vai cuidar da gente? Tem que a gente mesmo, né? É isso aí.